A mulher que redefiniu a tela grande, uma força da natureza cuja luz foi moldada por feridas mais afiadas do que vidro quebrado. Melanie Griffith, um nome que ressoa com a promessa da era de ouro de Hollywood, não é apenas uma atriz. Ela é uma presença cinematográfica rara, tão terna quanto abrasadora. Ela personifica o próprio pulsar da meca do cinema, nos presenteando com momentos que demonstram, sem sombra de dúvida, por que a tela grande ainda importa. São instantes esculpidos no fogo, marcados por uma vulnerabilidade crua e um poder que nenhum espectador consegue esquecer. No auge de sua carreira, seu trabalho em Working Girl, secretária executiva, foi muito mais do que apenas uma atuação. Foi a luz que iluminou uma geração inteira, elevando a narrativa do ordinário para tocar o extraordinário. Mas ela não parou por aí. Em filmes como Dublê de Corpo, Body Double e o eletrizante Totalmente Selvagem, Something Wild, Griffith se atreveu a estilhaçar todos os moldes da indústria com uma arte inebriante e arriscada. Ela lembrou ao mundo que uma única transformação, forjada com coragem e alma, pode abalar os alicerces do próprio cinema. No entanto, por trás desse brilho ofuscante, esconde-se uma história de sobrevivência marcada por uma dor que poucos podem imaginar. 4 casamentos fracassados, um encontro quase fatal nas mandíbulas de um leão selvagem e anos em que o vício se enroscou em sua vida com uma força implacável e cruel. E agora, aos 68 anos, a pergunta paira no horizonte. Que dor poderia ser mais profunda do que aquela que ela já superou? Antes de mergulharmos nas origens de sua tempestade, convidamos você a deixar um gostei em sinal de homenagem a Melanie Griffith, uma mulher com um talento inato cuja vida foi talhada por uma tempestade após a outra. É uma crueldade como a vida exige coragem muito antes de oferecer um vislumbre de segurança. Melanie Griffith nasceu em 9 de agosto de 1957, em Manhattan, Nova York. Ela veio ao mundo em meio a uma vida que, na superfície, cintilava, mas que já estava desmoronando em seus alicerces. Sua mãe, Tippi Hedren, estava no alvorecer de sua ascensão em Hollywood, uma estrela em ascensão moldada pelo próprio mestre do suspense, Alfred Hitchcock. Enquanto isso, seu pai, Peter Griffith, perambulava entre a atuação, a modelagem e a publicidade, perseguindo uma estabilidade que nunca conseguiu alcançar. Quando Melanie era apenas uma criança, entre 2 e 3 anos, jovem demais para entender, mas sensível o suficiente para sentir a ausência, o casamento de seus pais desmoronou. A separação veio antes que ela pudesse formar uma memória real do calor de seu pai, deixando um vazio que ela descreveria mais tarde como um lar que nunca pareceu firme. Essa instabilidade se tornou o pulso silencioso de seus primeiros anos. 2 vidas, nenhuma completa, nenhuma segura, e nenhuma âncora verdadeira para o pequeno e trêmulo centro de si mesma. Após o divórcio, Melanie se mudou com a mãe para Los Angeles, uma transição que apenas intensificou a sensação de que a vida poderia mudar sem aviso. A carreira de Tippi floresceu, mas o sucesso trouxe consigo viagens incessantes, longos dias de filmagem e uma indústria cujo apetite voraz devorava tempo, ternura e presença materna. Aos 6 anos, Melanie já compreendia algo que nenhuma criança deveria, que o amor pode ser real, mas ainda assim escorrer pelos dedos. Mas foi no início dos anos 1970, quando Tippi se casou com o produtor Noel Marshall, que o conceito de lar tomou um rumo que desafiou a imaginação. Sua casa se transformou em um habitat vivo para leões, tigres e outros grandes felinos, mantidos como parte do extravagante sonho familiar que culminaria no infame filme A Fúria, Roar. Estes não eram animais de estimação domesticados. Eram forças da natureza cruas e indomáveis. Melanie lembrava de ouvir seus passos sacudirem o chão à noite,
de sentir seu hálito quente no corredor, um poder vasto demais para ser ignorado. Você aprende uma estranha calma, ela lembrou uma vez, quando o perigo se torna parte das paredes que a cercam. Cada manhã era uma renegociação de seu senso de segurança. Cada noite trazia a possibilidade de que o instinto, e não o afeto, decidisse o clima do lar. E enquanto os animais preenchiam o espaço com admiração e medo, a ferida mais profunda vinha de algo mais silencioso. A beleza de Tippy, sua fama, suas batalhas contra estúdios controladores e suas próprias cicatrizes emocionais projetavam uma longa sombra sobre o lar. Melanie cresceu observando a mãe navegar pelo sexismo desenfreado, diretores exigentes e expectativas que ninguém poderia cumprir indefinidamente. Os holofotes que idolatravam Tippy, muitas vezes, pareciam um muro invisível entre mãe e filha, um brilho ofuscante que roubava os momentos que Melanie mais precisava. Eu a admirava, mas sentia falta dela, confessou mais tarde, uma frase que arrastava décadas de anseio. O silêncio substituiu a ternura. A distância substituiu a certeza. As lições que absorveu não vieram de canções de ninar, mas de ver uma mulher lutar para sobreviver com graça em Hollywood, enquanto se quebrava silenciosamente sob o peso. À medida que a década de 1970 avançava, os padrões que mais tarde ressoariam na vida adulta de Melanie já estavam profundamente gravados. O instinto de buscar segurança em lugares instáveis, a atração pelo perigo que lhe era estranhamente familiar, a doçura que ela blindou, tornando-se mais forte do que qualquer um sabia. Ela cresceu cercada por beleza, fama, criaturas selvagens e circunstâncias extraordinárias o suficiente para desconcertar até mesmo os adultos. No entanto, o chão sob seus pés nunca parou de tremer, e desse chão movediço emergiu uma verdade tão dilacerante quanto formativa. Muito antes de Hollywood a aclamar, Melanie Griffith já havia resistido a um mundo que exigia uma resiliência muito além de sua idade, moldando o frágil fogo que um dia cativaria milhões. Quando a vida germina em terra instável, o primeiro vislumbre do futuro parece entrar em outra tempestade. Para Melanie Griffith, o cinema não foi um sonho. Foi a única paisagem que lhe foi permitido habitar. Quando uma vida cresce de um solo instável, até mesmo o primeiro vislumbre de um futuro promissor pode parecer que se está entrando em uma nova tempestade. Para Melanie Griffith, o mundo do cinema não se abriu como um sonho que ela perseguiu com fervor. Apresentou-se como a única paisagem que ela jamais fora autorizada a pisar. Após a mudança para Los Angeles no final dos anos 1960, a pequena Melanie vagou por estúdios de som e salas de elenco, muito antes de ter idade suficiente para entender o que realmente significava ambição. Hollywood não era uma escolha, era o oxigênio de seu lar. A oportunidade flutuava por toda parte, no entanto, o sentido de pertencimento permaneceu dolorosamente fora de seu alcance. A mesma instabilidade que definiu seus primeiros anos a seguiu para os estúdios, brilhantes sob sóis artificiais, onde os adultos falavam uma língua que ela ainda não entendia e esperavam uma compostura de alguém que ainda estava tentando localizar o frágil contorno de si mesma. Eu sentia que tinha que ser mais velha do que era, ela lembrou mais tarde, uma dor sutil que se infiltrou em cada canto de sua incipiente carreira. Seus primeiros passos na frente da câmera ocorreram muito antes que a verdadeira preparação chegasse. Com apenas 9 meses de idade, ela apareceu em um comercial. Aos 12, já estava se esgueirando em pequenos papéis em sets que pareciam enormes, ressonantes e frios de uma maneira que nenhuma criança deveria ter que experimentar. Nada nesses inícios resplandecia com alegria. Foram passos hesitantes, dados sob o peso esmagador de um legado que ela nunca pediu para herdar. Ser filha de Tippi Hedren significava que o mundo esperava polidez antes de crescimento, brilho antes de confiança, e perfeição
antes de preparo. Os diretores de elenco a olhavam com uma mistura de curiosidade e comparação, procurando em seu rosto os vestígios de sua mãe e se perguntando se algo verdadeiramente próprio pulsava sob aquela beleza. Hollywood pode ser implacável com os recém-chegados, mas é duplamente cruel com os filhos de seus ícones, que devem trabalhar o dobro apenas para serem vistos como indivíduos. Cada audição se tornava um teste, não apenas de talento, mas de identidade, uma luta para existir além do foco de outra pessoa. Aos 17 anos, Melanie foi empurrada para seu primeiro papel significativo com o filme The Harrod Experiment, 1973. O que deveria ter sido uma introdução suave à idade adulta, em vez disso, tornou-se uma lupa mantida sobre seu coração desprevenido. Ela se viu entre atores experientes e temas maduros, carregando ainda as peças cruas e não curadas de uma infância que lhe havia exigido mais do que ela podia dar. A lente a adorava facilmente. Capturou sua suavidade, sua presença luminosa, suas expressões delicadas, mas não conseguiu capturar o medo que ela escondia por trás de tudo isso. O medo de falhar, de decepcionar, o medo de florescer em um mundo que exigia que ela chegasse totalmente formada. Eu ainda não sabia quem eu era, confessou anos depois. E essa incerteza transformava cada dia de trabalho em uma batalha privada entre a vulnerabilidade e a sobrevivência. Mas dessa luta, algo extraordinário começou a tomar forma discretamente. Através de pequenos papéis em meados da década de 1970, em filmes como Night Moves, A Noite se Move, 1975, e One on One, Um contra Um, 1977, Melanie se desenrolou com uma determinação frágil que a tornava inesquecível para aqueles que prestavam atenção. Hollywood continuava duvidando, continuava murmurando que ela só estava lá por causa da mãe, e continuava ignorando-a em favor de personalidades mais barulhentas e menos matizadas. Ela aprendeu a suportar o silêncio entre as oportunidades, as rejeições entregues com sorrisos educados e a solidão de uma jovem em um set onde todos esperavam uma certeza que ela ainda não possuía. O que lhe faltava em experiência, ela compensava com uma persistência silenciosa e dolorosa, uma insistência em voltar, em tentar, em acreditar que em algum lugar dentro do turbilhão existia uma voz que merecia ser ouvida. No final daquela década, a mudança finalmente chegou. A câmera, que antes era intimidante, começou a revelar uma profundidade que ninguém havia antecipado. Sua suavidade, tão frequentemente confundida com fraqueza, transformou-se em uma espécie de gravidade emocional. Sua vulnerabilidade, antes uma ferida aberta, transformou-se na própria qualidade que fazia os diretores se inclinarem para a frente, sentindo algo raro. Através da instabilidade que ela havia sobrevivido, das sombras que carregava e das implacáveis expectativas colocadas sobre ela, Melanie Griffith forjou uma voz que não pertencia a mais ninguém além de si mesma. A partir desse frágil começo, surgiu uma verdade que definiria sua ascensão. As atuações mais brilhantes muitas vezes vêm daqueles que aprenderam a se manter de pé muito antes que o chão sob seus pés se estabilizasse. Às vezes, são aqueles moldados por feridas silenciosas que se levantam com um fogo que ninguém espera. E para Melanie Griffith, os anos que se seguiram aos seus começos incertos não foram simplesmente anos de crescimento. Foram testes que a queimaram, a despojaram e finalmente revelaram o aço escondido sob sua doçura. À medida que a década de 1980 se aproximava, Hollywood começou a virar a cabeça. Não porque ela exigisse os holofotes, mas porque algo em sua suavidade pulsava com desafio, um vislumbre que insinuava uma tempestade, pronta para rasgar o silêncio. Mesmo de longe, estava claro. A garota que antes era ignorada estava à beira de algo sísmico. Seu primeiro e brutal revés, no entanto, veio em 1984 com um dublê de corpo, Body Double, um filme destinado a abrir portas que, em vez disso, as fechou na sua cara.
O mundo devorou a provocação e ignorou a arte. Hollywood estava prestes a descobrir que a fragilidade de Melanie Griffith escondia o fogo de uma vencedora. O filme Dublê de Corpo, Body Double, que em 1984 deveria ser o trampolim para Melanie Griffith, tornou-se uma armadilha de ouro. O mundo devorou a provocação e a nudez, ignorando a performance e escolhendo a sensação em vez da alma da artista. De repente, Melanie se viu presa dentro de um rótulo que nunca aceitou carregar. Senti que as pessoas tinham decidido quem eu era antes que eu pudesse provar o contrário. Ela admitiu, uma frase carregada com a ardência de ser mal interpretada. A atenção rugia, mas o respeito mal sussurrava. Os diretores murmuravam dúvidas, as salas de elenco esfriavam. Ela podia sentir os olhares percorrendo sua beleza enquanto se recusavam a reconhecer sua profundidade. Por um instante aterrorizante, ela se perguntou se Hollywood a permitiria ser mais do que apenas uma imagem. No entanto, mesmo nesse momento, ela se manteve firme, recorrendo àquela tenacidade silenciosa e teimosa forjada nos tremores de seus primeiros anos. Então veio 1986 e o filme totalmente selvagem, Something Wild, uma ruptura nítida na narrativa. O elogio não veio como cortesia, mas como espanto, elogios sinceros, com textura, enraizados na artista que ela verdadeiramente era. Os críticos escreveram sobre sua destemor emocional, sua volatilidade, sua honestidade crua. Mas, mesmo com o triunfo, as sombras espreitavam. Melanie sentia o pulso fraco da dúvida persistindo sob os aplausos. O sucesso iluminou o caminho, mas não apagou o longo trecho de anos em que a fé nela havia sido escassa. Ela agora era visível, mas ainda não era inegável. Então ela seguiu em frente sem barulho, sem teatralidade, impulsionada pela mesma persistência silenciosa que a havia sustentado em cada passo incerto. Mas a erupção, o momento que separou seu passado de seu futuro, veio em 1988 com Working Girl, secretária executiva. A personagem de Tess McGill não era apenas um papel, era o próprio reflexo de Melanie, um eco vivo de cada desprezo, cada dúvida, cada luta para ser levada a sério. Melanie se jogou no papel com uma ferocidade nascida da sobrevivência. Ela trabalhou jornadas de 16 horas, entrando no set antes do amanhecer, com o cabelo úmido e o esgotamento gravado em sua pele. A maquiagem rachava sob o calor das luzes do estúdio. Sua voz falhava de tanto ensaiar. Seus olhos ardiam por noites que nunca pareciam longas o suficiente para descansar. E então, contra cada sussurro de dúvida, ela entregou uma performance que não apenas impressionou, mudou Hollywood em si. Working Girl arrecadou 103 milhões de dólares mundialmente. Mas a vitória mais genuína foi invisível. Pela primeira vez, o mundo olhou para ela e finalmente viu a artista em seu interior. Aquele papel me salvou, ela confessou, porque finalmente permitiu que as pessoas vissem o meu verdadeiro eu. Em 1989, enquanto o reconhecimento trovejava ao seu redor, ela o carregava com a humildade moldada por anos de luta. Ela sabia, melhor do que ninguém, que o aplauso pode retumbar, mas a escalada até ele é sempre talhada no silêncio. Assim, ao fechar a década, Melanie Griffith se erigia, não apenas como uma estrela, mas como uma prova viva de que a grandeza muitas vezes nasce das bordas ternas e machucadas de uma vida. Ela se tornou uma mulher que transformou o julgamento equivocado em impulso, o esgotamento em maestria e a vulnerabilidade em algo tão poderoso que remodelou a tela ao seu redor. Porque, às vezes, as ascensões mais brilhantes pertencem àqueles que aprenderam a subir muito antes que alguém acreditasse que o fariam. É de partir o coração quando uma vida marcada por feridas não encontra refúgio nem mesmo no amor. Às vezes, o coração pode cortar muito mais profundamente do que qualquer adversidade que a fama traga. Para Melanie Griffith,
O amor chegou cedo, brilhante, consumidor e perigosamente frágil. Ela conheceu Don Johnson aos 17 anos, em uma idade em que a ternura parece eterna e a desilusão parece impossível, quando um único olhar pode refazer o mundo. A conexão deles foi imediata, elétrica, do tipo que arrasta duas almas jovens a acreditar que o futuro se dobrará à força de sua devoção. Em janeiro de 1976, mal saindo da adolescência, Melanie se casou com ele, agarrando-se à esperança selvagem e imprudente de que o amor, puro e corajoso, poderia estabilizar tudo o que a vida havia machucado. Por um breve e resplandecente momento, a felicidade parecia próxima o suficiente para tocá-la. Promessas sussurradas no escuro, sonhos compartilhados no silêncio da noite, luz do sol acumulando-se em manhãs tranquilas, com cheiro de possibilidade. Mas a juventude é frágil, e um casamento construído sobre o fogo, em vez de alicerces sólidos, não consegue suportar o próprio calor. Depois de apenas 6 meses, o mundo deles desmoronou em um silêncio mais cortante do que qualquer grito de despedida. Eu era jovem demais para segurar algo tão grande, confessaria Melanie. E Don, anos depois, ecoaria a mesma dor. Amamos com força, mas nenhum de nós sabia como ficar. Eles se separaram, mas a distância não fez nada para cortar o que persistia. Melanie arrastou o hematoma daquela primeira ruptura ao longo de seus 20 e poucos anos, trabalhando, buscando, construindo uma vida enquanto tentava fugir do fantasma de um amor que havia chegado muito cedo para sobreviver. Don permaneceu uma sombra tranquila, um calor que ela se lembrava, uma ferida que nunca fechou completamente. E então, quase com uma ternura cruel, a vida os uniu novamente no final da década de 1980, preparando o palco para um segundo ato tão explosivo quanto o primeiro. Eles se casaram novamente na esperança de que a distância tivesse lhes ensinado a amar sem se quebrar. Mas até mesmo o amor mais feroz, às vezes, se torna um peso em vez de um refúgio. Mais maduros, mais estáveis e suavizados por suas próprias batalhas pessoais, Melanie e Don Johnson se aproximaram um do outro com a cautela reservada para as coisas que realmente importam. Em junho de 1989, eles se casaram novamente. Desta vez, os votos foram ditos em voz baixa, as mãos dadas com firmeza, acreditando que a idade e a distância finalmente os haviam ensinado a amar sem se quebrar. Naquele mesmo ano, Melanie deu à luz Dakota Johnson, uma filha cujo primeiro suspiro parecia uma segunda chance insuflada em seu lar. Por um tempo, a casa estava cheia novamente. Risadas à deriva pelos corredores, pequenos passos ecoando na manhã, uma paz frágil que se instalava sobre duas pessoas determinadas a reescrever sua história. A esperança vivia ali. Eles a sentiam toda vez que Dakota envolvia seus pequenos dedos em torno dos seus. Mas até mesmo a luz mais brilhante pode piscar. Abaixo da alegria, as fraturas familiares começaram a tremer novamente, sutis no início, depois constantes, depois impossíveis de ignorar. As exigências de Hollywood roubavam as horas que eles precisavam um do outro. Os medos não ditos ressurgiram. Velhos padrões, velhas feridas, velhas sombras encontraram o caminho de volta. Melanie, fazendo malabarismos com a maternidade e uma carreira que finalmente estava em ascensão, sentiu a solidão se infiltrar nos espaços que o esgotamento deixava. Don travava suas próprias batalhas silenciosas, retirando-se para o silêncio quando ela precisava de presença. Eles se amavam ferozmente, mas às vezes o amor se torna um fardo em vez de um refúgio seguro. Em 1996, depois de 7 anos de tentar agarrar-se e ferir-se em silêncio, eles se soltaram. O divórcio deles foi suave em palavras, mas devastador na verdade. Um reconhecimento compartilhado de que o amor sozinho não podia mantê-los inteiros. Queríamos que funcionasse, disse Melanie. Mas querer não era o mesmo que curar. E Don, com igual suavidade, admitiu mais tarde.
Há coisas que se quebram antes que você saiba onde estão as rachaduras. No final, a história dele se tornou algo mais terno do que uma tragédia. Transformou-se em um testemunho de quão profundamente duas pessoas podem se querer e ainda assim serem incapazes de percorrer o mesmo caminho. Eles nunca falaram com amargura. Em vez disso, carregaram consigo gratidão, respeito e o amor que compartilharam através de Dakota, a peça mais verdadeira e brilhante de seus anos juntos. O casamento deles, 2 vezes iniciado, 2 vezes desfeito, deixou para trás lições tranquilas gravadas não no arrependimento, mas na graça. Que o tempo é uma força que nenhum coração pode iludir. Que as velhas feridas devem curar antes que o amor possa se sustentar. E que algumas almas se encontram não para ficar, mas para moldar e amolecer uma à outra. Embora não pudessem manter o lar que uma vez sonharam, os anos que compartilharam permanecem como um gentil lembrete de que até mesmo histórias quebradas podem abrigar uma beleza surpreendente. E até mesmo os finais podem ressoar com um tipo de amor que nunca vai embora completamente. Ela buscou estabilidade em um homem, mas o medo e a dor não curada a empurraram para um abismo de névoa, onde quase desapareceu por completo. O próximo homem a entrar na vida de Melanie Griffith foi o ator cubano-americano Steven Bauer. Ele chegou não em meio a um arroubo de paixão, mas com o tipo de estabilidade que um coração ferido busca instintivamente. Após o colapso turbulento de seu primeiro casamento, Melanie encontrou em Steven um ritmo mais suave, um lugar onde sua alma trêmula poderia finalmente descansar. Ela tinha 24 anos quando se casou com ele em 1981. Não era mais a garota que amava imprudentemente, mas uma jovem faminta por estabilidade. Steven viu sua suavidade, sua fragilidade, sua busca e ofereceu-lhe um calor que parecia quase um refúgio. O amor deles cresceu em quartos tranquilos, em conversas noturnas em sofás desbotados pelo sol, em jantares compartilhados em pequenos apartamentos, manhãs banhadas pela luz suave da Califórnia. Pela primeira vez, ela se permitiu acreditar que estava construindo algo seguro, algo sólido, algo que poderia durar. Era a esperança em sua forma mais pura, o tipo de esperança que ela nunca havia ousado segurar antes. E então, em 1985, a esperança tomou a forma de uma criança. Seu filho, Alexander, chegou como um milagre, uma luz em um corredor muito escuro. Melanie lembraria mais tarde o momento em que o segurou, quente, piscando, incrivelmente pequeno, sentindo o mundo se estabilizar sob seus pés. Mas o mundo que ela se esforçou tanto para reconstruir já estava tremendo. As exigências de Hollywood apertaram-se ao seu redor como um nó corrediço feito de expectativas que ela nunca parecia conseguir cumprir. Os elogios vinham embrulhados em críticas. O sucesso vinha com sussurros de dúvida. O esgotamento estava pintado em cada canto de sua vida. Para silenciar o pânico crescente, ela recorreu ao álcool e às substâncias. Silenciosamente no início, depois regularmente, depois indefesa. Aqueles foram os anos em que quase desapareci, ela admitiu. E era verdade. Houve dias em que ela sentiu que estava se desvanecendo, escorregando para trás de uma névoa que não conseguia atravessar. Steven tentou. Ele tentou. Ele ficou acordado nas noites em que ela vagava pela casa como um fantasma. Ele procurou sua mão mesmo quando ela não a sentia. Mas o amor se torna insuportavelmente pesado quando uma pessoa está lutando tanto contra a tempestade quanto contra a pessoa que ela ama que está perdida dentro dela. O casamento deles não se estilhaçou em um único momento. Ele se erodiu pouco a pouco, respiração por respiração. Steven observou impotente Melanie entrar e sair de si mesma. O riso dela se apagou, sua confiança rachou sob o peso das memórias que ela nunca havia curado. Ela carregava a culpa como outros carregam o ar. Culpa pelas manhãs em que não conseguia se levantar.
culpa pelas noites em que olhava para a parede, culpa pelas noites em que abraçava seu filho e rezava para que ele nunca a lembrasse assim. Eu queria estar completa, ela disse, mas eu não sabia como. Não houve acusações nem crueldade, apenas o reconhecimento de que, às vezes, a coisa mais corajosa que duas pessoas podem fazer é parar de se machucar mutuamente. Aqueles se tornaram os anos mais solitários de sua vida. Os anos dos quais ela falou mais tarde com uma honestidade trêmula que moveu o mundo. O lar que uma vez abrigou sua luz mais quente se apagou lentamente até que até mesmo o silêncio parecesse alto demais. E então veio o segundo pico emocional, a ruptura mais silenciosa e cruel de todas. Uma noite, em 1989, Steven parou na soleira da porta, observando Melanie balançar Alexander para dormir, suas lágrimas caindo silenciosamente no cabelo do filho. Naquele momento, ele entendeu. Eles se amavam muito profundamente para continuar se machucando daquele jeito. Depois de quase 8 anos tentando resistir, eles deixaram seu casamento ir, não por raiva, mas por misericórdia. E, no entanto, mesmo em seu final, a história deles teve uma ternura que muitas vezes falta nos relatos mais escandalosos. Não houve acusações, nem crueldade, nem espetáculo. Apenas duas pessoas que haviam dado o último pedaço de força que lhes restava. Depois de quase 8 anos juntos, Steven permaneceu uma figura constante na vida de Alexander. E Melanie manteve uma gratidão por ele que os anos não puderam corroer. O casamento deles nunca foi uma história de escândalo. Foi um testemunho tranquilo da verdade de que o amor pode ser real, gentil e devoto, e ainda assim não sobreviver às tempestades que a vida traz. Ensinou a Melanie lições que ela guardaria para sempre. Que até mesmo corações suaves podem ser sobrecarregados, que até mesmo o amor mais puro não pode curar uma ferida não tratada, e que às vezes a coisa mais corajosa que duas pessoas podem fazer é parar de se machucar mutuamente. Embora o lar deles não tenha perdurado, os anos que compartilharam e o filho que cresceu deles permaneceram um lembrete silencioso de que algumas das verdades mais profundas da vida não chegam em um trovão, mas em um sussurro que perdura muito depois que a porta se fecha. Há amores que chegam como um vento quente, suaves e constantes. E há amores que atingem como o destino, rápidos, inegáveis, quase assustadores em sua clareza. Para Melanie Griffith, Antônio Banderas foi ao mesmo tempo uma ternura que ela não ousou esperar e um destino que ela nunca viu chegar. Eles se conheceram em 1995, no set do filme Too Much, Por Demais. Dois atores que navegavam pela vida com feridas ocultas sob seus sorrisos. Cada um procurando em silêncio, em particular, um lugar para descansar seus corações cansados. Melanie tinha 40 anos, costurada pela sobrevivência após 2 casamentos desfeitos. Antônio, aos 35, era um ícone espanhol em ascensão cuja bondade brilhava através do resplendor da fama. Durante a primeira leitura de roteiro, algo sutil, mas sísmico, se moveu. Eu vi a bravura dela, diria Antônio mais tarde. E ela era linda. Não foi a química na tela que os assustou. Foi a quietude fora das câmeras, a risada suave entre as tomadas, o conforto tácito de sentar um ao lado do outro, a maneira como o silêncio deles parecia uma linguagem compartilhada. Isso não era uma paixão, era reconhecimento. Duas almas machucadas pela vida, finalmente exalando na presença uma da outra como se sussurrassem: "Ah, você está aqui." Eles se casaram em maio de 1996 e meses depois deram as boas-vindas à filha, Stella del Carmen, um ser que Melanie chamou de "o milagre que eu nunca pensei que mereceria." Com Stella, o lar deles não apenas cresceu, mas floresceu. Aqueles primeiros anos foram uma estação dourada, suspensa na luz. Antônio cozinhando pratos espanhóis enquanto Melanie dançava descalça sobre os azulejos da cozinha.
Manhãs em que Stella engatinhava para a cama deles e derretia entre eles. Noites longas, em que Melanie observava Antônio ler histórias de dormir, sua voz como uma âncora suave no escuro. Até mesmo Dakota e Alexander, seus filhos mais velhos, se apoiaram no calor de Antônio, encontrando nele não um padrasto substituto, mas uma presença rara e constante. Ele era a cola, disse Dakota mais tarde. O calor em cada canto da nossa casa. Verões em Los Angeles, feriados na Espanha, risadas ecoando entre dois continentes. Eles se sentiam como uma família unida pela ternura e pela escolha. E naqueles anos brilhantes e frágeis, Melanie acreditou que finalmente havia encontrado aquilo que havia perseguido por toda a vida. Um lar seguro, um amor que não machucava e um homem que entendia não apenas sua beleza, mas suas tempestades. Foi a década mais feliz e enraizada que ela jamais conheceu. Mas até mesmo o amor mais bondoso não consegue escapar do que o tempo e as feridas não curadas acabam por revelar. À medida que o estrelato de Antônio explodia com a máscara do Zorro, Evita e filmes que o enviavam a cruzar oceanos, sua agenda apertou. Seus dias se misturaram. Suas noites encolheram. Melanie, ainda sensível por uma vida de fragilidade, sentiu as velhas sombras voltarem a se agitar. A ansiedade rastejou, a insegurança se enroscou em suas costelas. O medo familiar de ser abandonada retornou. O brilho implacável de Hollywood magnificava cada sussurro sobre seu passado, cada ruga, cada falha imaginada. Deus! Ela tentou. Tentou manter a família estável, ser a mulher forte que Antônio acreditava que ela era. Mas às vezes, a força se quebra em silêncio muito antes que alguém ouça o estalo. E então veio o primeiro ponto de ruptura. Uma noite em que ela disse a Antônio, com a voz trêmula, que sentia que estava se desfazendo em pedaços que não conseguia pegar de volta. Ele a envolveu em seus braços, sussurrando: "Vamos enfrentar isso juntos." Mas ela sentiu algo se movendo sob seus pés. Uma linha de falha se formou sob sua linda vida. Até mesmo o amor mais profundo pode ser desgastado por anos de luta contra batalhas invisíveis. No início da década de 2010, as pequenas fraturas no casamento de Melanie e Antônio haviam se aprofundado em abismos silenciosos. Eles se amavam ferozmente, fielmente, mas o amor sozinho não era mais forte o suficiente para manter unido o que o tempo suave e dolorosamente havia separado. Antônio trabalhava incansavelmente. Melanie lutava para se manter estável. Os ritmos deles, antes em perfeita harmonia, começaram a se desincronizar. E então chegou o momento que encerrou 19 anos de devoção. Uma tarde, Stella, já quase adulta, entrou na sala de jantar e viu os pais sentados um de frente para o outro, mãos entrelaçadas, olhos carregados de uma verdade não dita. Eles não estavam zangados. Não estavam se machucando, estavam de coração partido, estavam dizendo adeus. Em 2015, após quase 2 décadas de resiliência, perdão, reconstrução e esforço, eles se separaram com uma doçura que parecia quase sagrada. "Eu sempre amarei a Mel", disse Antônio. "Ela era minha família." Melanie sussurrou a verdade que carregaria para a vida toda. "Ele sempre será meu Antônio." Não houve acusações, nem vilões, nem barulho, apenas a dor de um amor que havia cumprido seu propósito. Eles continuaram a criar Stella juntos, continuaram a mostrar apoio mútuo em público, honrando a vida que haviam construído. O casamento deles se tornou um testemunho silencioso de uma das lições mais difíceis da vida, que alguns amores não fracassam, eles simplesmente terminam. E embora o casamento tenha acabado, tudo o que eles compartilharam, 19 anos de construção de um lar, uma família, uma vida, permaneceu gravado em seus corações, não como arrependimento, mas como gratidão, daquele tipo que perdura na sala muito depois que a porta se fecha.
É cruel como a vida pode arrancar suas âncoras no momento em que você finalmente se sente estável o suficiente para se agarrar a elas. Em 2001, Peter Griffith morreu em Santa Fé, Novo México. Sua vida foi ceifada por complicações de enfisema aos 67 anos. Para Melanie Griffith, aquele dia não apenas marcou a perda de seu pai, mas o colapso da última ponte frágil que ela sempre esperou que um dia a ajudaria a consertar os espaços vazios de sua infância. Peter nunca tinha sido uma presença constante em sua vida. Suas visitas chegavam em intervalos imprevisíveis, fins de semana que vinham como tempo emprestado, telefonemas abafados pela distância, breves sombras passando por uma infância já repleta de incerteza. Quando criança, ela aprendeu a olhar para o carro na entrada e a esperar, esperando toda vez que desta vez ele ficaria. Ela aprendeu a dobrar a decepção em silêncio. Mas sob a espera, ela mantinha uma esperança tranquila. Que um dia eles falariam de coração para coração, que ela conheceria o homem por trás do nome. Com seu falecimento, essa esperança morreu antes que pudesse florescer. Quando o telefone tocou naquela tarde, o mundo girou. O toque parecia comum no início, mas do outro lado havia um sussurro que encerrava uma vida. Ela não gritou, não desmaiou, apenas ficou paralisada, a palavra pai presa em sua garganta e caindo em silêncio antes que pudesse vir à tona. O choque a esvaziou, como se os pedaços de sua infância, cada anseio, cada espera, cada mito que ela havia construído em torno do retorno de um pai, tivessem se estilhaçado em um único suspiro. A dor veio não em lágrimas, mas em ausência, um vazio tão profundo que engoliu o quarto inteiro. Peter nunca a havia julgado por sua fama ou sucesso. Ele não lhe havia oferecido conselhos sobre roteiros ou câmeras. O que ele havia oferecido era mais simples, uma presença tranquila e despretensiosa, que não exigia uma performance. Em sua ausência, Melanie percebeu com clareza brutal que havia perdido a única pessoa que a amara sem pedir nada além de sua existência. Um amor incontaminado pela fama, expectativas ou cicatrizes. Mais tarde, ela diria suavemente: "Perder meu pai quebrou algo em mim que eu não sabia que podia ser quebrado." Essas palavras ecoaram em cada canto de sua vida posterior, em quartos onde antes havia risadas, em telefonemas não atendidos, em decisões tomadas com a mão trêmula. Naquela noite após o funeral, a casa parecia um planeta diferente. Quando ela se sentou sozinha e olhou para uma fotografia desbotada, ela, criança, braços minúsculos e confiantes, enrolados em torno de sua camisa, ela sentiu o peso de uma vida não vivida, uma infância desfeita. As memórias que ela havia rearranjado em sua mente como fragmentos esperançosos agora desmoronaram. Ela traçou a moldura com dedos trêmulos, mas não conseguiu torná-lo real novamente. Naquele silêncio quieto e vazio, a verdade atingiu. Ela não era mais a garotinha de ninguém. Não haveria mais visitas, nem mais conversas noturnas, nem mais "Eu te amo, pequenas suaves." Ela sussurrou para o vazio. Eu pensei que tinha mais tempo. Nas semanas e meses seguintes, ela se moveu como um fantasma através dos rituais da vida. Trabalho, amizades, o barulho das luzes da TV, a fachada de normalidade. Mas por dentro, uma parte delicada de seu coração havia escurecido. As pessoas ao seu redor notaram a mudança. Uma doçura que se tornou frágil, um olhar menos confiante, o riso um pouco mais baixo, as pausas um pouco mais longas. A dor não rugiu, ela se infiltrou, uma corrente subterrânea que remodelou a mulher que ela era. Ela aprendeu com clareza dolorosa quão frágil é o tempo e quão facilmente as pessoas em quem confiamos podem se desvanecer como fumaça. Mas o destino não apenas a feriu uma vez. Ele a perseguiu, testando o quanto de sofrimento ela podia suportar sem cair. A perda de seu pai não encerrou a história de Melanie Griffith, mas a reescreveu de maneiras inesperadas. O riso,
os sonhos, os planos comuns que ela fazia antes com tanta despreocupação, agora tinham um brilho frágil, marcados por um sussurro do que poderia ter sido, lembrando-a de que o tempo é precioso, mas é de partir o coração como, em certas estações brutais de sua vida, o corpo de Melanie Griffith parecia se quebrar mais rápido do que seu espírito podia se recompor. O destino não a feriu uma vez. Ele a acuou, batendo nela e testando o quanto de sofrimento uma mulher podia suportar sem deixar de se manter de pé. Aos 19 anos, no final da década de 1970, ela sofreu o primeiro golpe catastrófico. Enquanto filmava A Fúria, Roar, um leão adulto jogou todo o seu peso sobre ela, esmagando-a contra o chão antes que sua garra deslizasse por seu rosto. O mundo não girou. Ele detonou. Ela se lembra do rugido vibrando através de suas costelas, do roçar do cascalho em suas costas, das mãos que levantavam seu corpo inerte para uma ambulância, da mordida fria do antisséptico na pele rasgada e do puxão implacável de dezenas de pontos que a costuravam de volta. Dias depois, quando finalmente encarou o espelho, ela sussurrou uma confissão trêmula, só para si mesma. Eu não sabia se meu rosto voltaria a ser meu. E ainda assim, ela voltou ao set com os curativos quentes contra sua pele, o maxilar tremendo a cada movimento. Porque aos 19 anos ela já havia aprendido que às vezes a sobrevivência vem muito antes da cura, mas o destino não havia terminado com ela. Apenas um ano depois, outro golpe se chocou contra sua vida. Desta vez, não de uma fera, mas de uma máquina feita de metal e velocidade. Ela estava atravessando uma rua tranquila quando os faróis se acenderam. Rápido demais, perto demais, repentino demais. O impacto não foi cinematográfico, foi brutal. Um solavanco violento, um baque nauseante, o mundo virando de suas mãos. Ela se lembra do gosto de poeira em sua boca, da concussão irradiando por seus membros, vozes gritando como se estivessem debaixo d'água. Quando acordou no hospital horas depois, a dor a envolveu como uma segunda pele. Ela jazia ali, olhando para o teto, percebendo com uma clareza vazia que o perigo não existia apenas nas selvas ou nos sets de cinema. Ele a seguia até em lugares comuns, até sob céus comuns. Os médicos disseram que ela teve sorte, mas deitada ali, machucada, quebrada, incapaz de se mover sem sentir o eco da força do carro, ela não se sentia sortuda. Sentia-se assombrada. Por anos depois, Melanie falou pouco sobre aquele acidente, como se o silêncio pudesse enterrar a memória. Mas aqueles que a amavam notaram. A maneira como ela pausava antes de descer de uma calçada, a maneira como sua respiração engasgava ao som de pneus cantando, a maneira como seus olhos embaçavam quando os faróis brilhavam muito rapidamente. Foi outra ferida, silenciosa, mas permanente, gravada mais profundamente do que as cicatrizes em sua pele. A década de 1980 trouxe uma guerra mais silenciosa, sem garras, sem sangue, mas muito mais destrutiva. Aos 27 anos, a pressão da fama, as comparações com sua mãe e as primeiras fraturas de sua vida a empurraram para o álcool. Aos 31, vieram os comprimidos para dormir. Eu só queria que o barulho dentro de mim parasse, ela confessou mais tarde. Mas o vício não silencia o barulho, ele o amplifica. No set de Working Girl, em 1988, ela chegou tão debilitada que a produção parou e o estúdio lhe impôs uma multa surpreendente de $80 mil. O mundo viu um erro. Ela sentiu um colapso. As consequências foram profundas. O álcool danificou seu fígado, a deixava enjoada por dias, machucava sua confiança e a empurrava ainda mais para longe da mulher que ela queria ser. A reabilitação não foi um evento, tornou-se uma porta giratória. Uma vez no início de seus 30, outra aos 37 e novamente da maneira mais dolorosa, após seu divórcio de Antônio Bandeiras em 2015, um período que ela descreveu uma vez como
o inverno mais sombrio da minha vida. Ela acordava muitas manhãs, sem se lembrar da noite anterior, olhando para o espelho com olhos que não reconhecia. Eu me sentia oca, ela disse, como se alguém tivesse tirado o centro de mim. Naquelas salas de tratamento estéreis, cheirando a desinfetante e desamor, ela aprendeu a verdade mais difícil de todas. A cura é reconstruída a partir de escolhas tão pequenas que parecem quase invisíveis, até o dia em que elas te salvam. Mas o corpo registra feridas que o coração tenta esquecer. Por 20 anos, Melanie sofreu convulsões inexplicáveis, tempestades elétricas irrompendo dentro dela sem aviso, deixando-a tremendo, desorientada e aterrorizada de sua própria pele. O ponto de inflexão veio em 2011, no Festival de Cinema de Cannes, quando ela tinha 54 anos. Sob o estouro dos flashes das câmeras, o chão se inclinou e ela desabou diante do mundo. A humilhação doeu quase tanto quanto o medo. O ponto de inflexão veio em 2011, no Festival de Cinema de Cannes. Sob o estouro dos flashes das câmeras, o chão se inclinou, as vozes se distorceram e Melanie Griffith desabou na frente do mundo. A humilhação doeu quase tanto quanto o medo. Quando acordou, cercada por estranhos e perguntas frenéticas, ela percebeu o quão frágil realmente era. Após 2 décadas de testes médicos, os médicos finalmente deram o diagnóstico: epilepsia desencadeada pelo estresse. E aqui estava a reviravolta inesperada. Depois que seu casamento com Antônio terminou em 2015 e sua vida se acalmou, as convulsões desapareceram. Meu corpo finalmente exalou. Ela diria mais tarde, uma frase carregada com décadas de dor não dita. Ela se moveu com cautela, cada passo deliberado, cada respiração um lembrete da facilidade com que uma vida pode se estilhaçar. Então veio a ferida mais pungente de todas, infligida não pelo destino, mas por seu próprio reflexo. Aos 50 e poucos anos, Melanie se rendeu à obsessão implacável de Hollywood pela juventude. A indústria exigia perfeição, ela ofereceu seu rosto. Um procedimento seguiu o outro, cada um prometendo esperança, cada um roubando uma parte de si mesma. Uma manhã, aos 52 anos, ela se olhou no espelho do banheiro e congelou. O nariz estava errado. As bochechas estavam estranhas. Os olhos pareciam pertencer a alguém que carregava uma tristeza que ela não conseguia nomear. Eu não sabia mais quem eu era, ela sussurrou. E então veio o momento que a quebrou. Dakota, com lágrimas nos olhos, perguntou suavemente: Mãe, o que aconteceu? Essa pergunta cortou mais fundo do que qualquer bisturi. Obrigou-a a embarcar em uma jornada longa e brutal para restaurar seu rosto e sua identidade, através de cirurgias corretivas. Eu senti que tinha me apagado, ela admitiu mais tarde. Aqueles procedimentos a feriram muito além da pele. Eles escavaram na memória, no arrependimento e na possibilidade aterrorizante de que ela havia desaparecido dentro de um mundo que só a amava quando ela parecia intocada pelo tempo. Lenta e dolorosamente, ela aprendeu que a idade nunca foi sua inimiga. O verdadeiro inimigo era a crença de que ela tinha que apagar seus anos para ser digna de amor ou trabalho. E então, como se a vida não tivesse tirado o suficiente, 2009 trouxe outro golpe: carcinoma basocelular, câncer de pele. Até mesmo a forma mais leve parece uma sentença quando floresce em um rosto já talhado por cirurgias e cicatrizes. Melanie jazia sob luzes cirúrgicas, enquanto os médicos raspavam camadas de pele danificada de sua bochecha e nariz. Ela saiu com gases enroladas em seu rosto, brancas, frágeis, humilhantes. Cada curativo era um lembrete de que a vida não poupa nem mesmo os já feridos. Quando o câncer voltou, ela lutou de novo e de novo. Através de cada incisão, cada recaída, cada tremor, cada espelho ao qual ela temia não mais pertencer, Melanie descobriu uma força não tocada pela fama. Não a força glamurosa dos tapetes vermelhos, mas a tenacidade quieta e obstinada de uma mulher que continua se levantando
mesmo quando o mundo espera que ela se quebre. Ela chegou a entender que a resiliência não é sobre permanecer intacta, é sobre se reconstruir, peça por peça trêmula, à vista de um mundo que espera para julgar as cicatrizes. E nessa verdade crua e honesta, ela se tornou um farol silencioso para qualquer pessoa lutando contra o próprio envelhecimento, a própria doença, suas próprias batalhas invisíveis. Prova de que a sobrevivência não é impecável, é contínua. É a escolha corajosa de continuar vivendo de novo e de novo com um coração que se recusa a desaparecer. Agora, aos 68 anos, Melanie Griffith se encontra em um capítulo moldado não pelo caos, mas por uma serenidade duramente conquistada, que revela exatamente o quão longe ela escalou desde as tempestades de seu passado. Seu patrimônio líquido, estimado em cerca de 40 milhões de dólares, não é um rótulo chamativo. É a prova silenciosa de uma mulher que se reconstruiu repetidamente. Essa riqueza não veio de um único sucesso, mas de décadas de trabalho implacável. Salários de cinema investidos com sabedoria, decisões imobiliárias tomadas com instinto e paciência, e uma disciplina financeira forjada em tempos em que muitos teriam desmoronado. Seu império agora abrange um portfólio surpreendente de lares e posses, cada um monumento à perseverança. Residência atual em Los Angeles. É um santuário de elegância discreta. Quartos banhados pelo sol, arte curada nas paredes, pisos de carvalho macios, tapetes de pelúcia, janelas do chão ao teto. A sala de estar se abre para um pequeno pátio privado plantado com oliveiras e jasmins, onde brisas com cheiro de lavanda flutuam ao anoitecer. A suíte master inclui um closet onde fileiras de ternos sob medida, vestidos atemporais e peças de designer penduram-se ao lado de jaquetas de couro clássicas, uma mistura que reflete uma vida reconstruída em seus próprios termos. A vila em Hollywood Hills. No passado, ela foi proprietária de uma vila de estilo espanhol empoleirada nas colinas de Hollywood. Janelas arqueadas emolduravam vistas panorâmicas da cidade, pisos de azulejos de terracota, grades de ferro forjado ornamentadas, terraços amplos que capturavam a luz da hora dourada, quartos cheios do sol quente da Califórnia. Uma vila que ela comprou por um valor médio de 7 dígitos e vendeu anos depois, tornando-a um trampolim para a estabilidade. O sucesso financeiro de Melanie não é seu final. É o pano de fundo de sua paz, um espaço onde ela não precisa mais lutar para ser o suficiente. O preço dessa paz foi a perda, a vergonha e a dor. Mas o resultado é uma serenidade que a torna uma lenda, não por sua beleza de Hollywood, mas por seu coração indomável. Seus bens não são troféus para exibir, são santuários, ferramentas de cura e símbolos da estabilidade que ela reconstruiu com esforço. Além de sua elegante residência em Los Angeles, Melanie também possui uma propriedade montanhosa em uma extensão tranquila de terra com uma longa entrada privada. Lá, pinheiros altos balançam contra o céu, há uma cabana rústica para convidados e um pequeno lago ao lado de um pier de madeira. Um lugar onde ela uma vez buscou refúgio dos holofotes e do caos e que agora se ergue como um testemunho da calma recuperada. Além dos bens imóveis, o estilo de vida de Melanie inclui toques sutis de luxo que falam de conforto mais do que de ostentação. Um SUV preto com janelas fumê e rodas polidas fica na garagem. Um companheiro confiável para trajetos rotineiros, em vez de chegadas ao tapete vermelho. Ocasionalmente, ela o troca por um conversível de capota flexível nos dias ensolarados de Los Angeles, deixando o vento soprar em seu cabelo enquanto dirige pela Pacific Coast Highway. Um lembrete tranquilo de que a liberdade uma vez perdida pode ser recuperada. Dentro de sua casa, encontram-se antiguidades de bom gosto colecionadas ao longo de décadas. Clássicos relógios de época e peças de joalheria vintage, não como insígnias de vaidade, mas como ecos silenciosos de capítulos vividos. Um colar comprado após um sucesso de cinema,
um relógio adquirido para celebrar anos de recuperação. Não há carros esportivos chamativos, nem iates excessivos, nem exibições ostentosas. Apenas o tipo de riqueza que sussurra, em vez de gritar, que se sente enraizada na dignidade, não no espetáculo. Esses ativos não são troféus. São santuários, ferramentas de cura e símbolos de estabilidade. Eles demonstram que uma mulher que uma vez temeu não sobreviver aos seus 20 anos, recuperou sua vida. Eles mostram que a abundância, quando conquistada com dignidade e humildade, pode se tornar um lugar para respirar, um lar para se sentir segura, com os pés no chão, completa. A vida de Melanie hoje se desenrola em um ritmo mais suave, longe da pressão implacável da fama inicial. Ela divide seu tempo entre Los Angeles e retiros tranquilos, permitindo espaço para a reflexão, a escrita e a cura. Ela não persegue mais papéis ou tapetes vermelhos. Em vez disso, está recuperando sua história em um ritmo que honra seu coração e sua saúde. Ela permanece profundamente conectada com seus 4 filhos, Dakota Johnson, Alexander Bauer, Stella Banderas e Jesse Johnson, que formam o núcleo emocional de seus últimos anos. Eles a visitam frequentemente, ligam frequentemente, riem frequentemente. Quando ela pisa em um tapete vermelho agora, geralmente é ao lado de Dakota, não como uma estrela buscando atenção, mas como uma mãe que irradia orgulho. E ela ainda carrega o brilho de uma mulher que resistiu a muitas tempestades. Seus traços são suavizados não pela derrota, mas pela aceitação. Suas aparições públicas recentes revelam uma mulher confortável em sua própria pele, elegante, graciosa e inconfundivelmente ela mesma. Prova de que a beleza pode evoluir para algo mais rico com o tempo. Ela também abraçou discretamente a filantropia, apoiando hospitais infantis, pesquisa de câncer, iniciativas de saúde mental, abrigos para mulheres e causas ambientais. Suas contribuições se somaram ao longo dos anos, não como declarações barulhentas, mas como presentes colocados suavemente no mundo. Ela não conta o que deu, ela simplesmente dá. Seus dias agora são costurados com rituais suaves. Caminhadas matinais, culinária saudável, tempo gasto lendo roteiros, não para voltar à tela, mas para se lembrar da forma de arte que a moldou. Tardes dedicadas a escrever um diário, trabalhando em páginas de memórias que ela espera que um dia ajudem outros a se sentirem menos sozinhos. Noites passadas rodeada por sua família, seus cães a seus pés, seu lar brilhando com uma paz que ela uma vez temeu não poder conquistar. Sua saúde, após anos de batalhas, sustos de câncer de pele, ansiedade, epilepsia, cirurgias e as consequências privadas do vício, é estável e cuidadosamente cuidada. Ela se exercita moderadamente, come de forma limpa, medita e se baseia em uma disciplina tranquila que a mantém centrada. Seu rosto hoje não reflete perfeição, mas presença, a real, amoldada pela sobrevivência, coragem e responsabilidade consigo mesma. Ela não se esconde mais das câmeras, ela não se esconde mais da vida. O que ela carrega agora é uma sabedoria que não pode ser fingida. A compreensão de que a paz não é algo dado, é algo construído, escolhido, protegido. E ela a escolheu. Ela a protege ainda. Assim, enquanto honramos a jornada de Melanie Griffith, das feridas da juventude aos triunfos da idade adulta, do caos de velhas batalhas à serena dignidade que ela ostenta hoje, lembremo-nos de que sua história é mais do que apenas uma celebridade. É um testemunho vivo de resiliência, de cair e se levantar, de quebrar e consertar, de perder e de se tornar. Sua vida sussurra para qualquer um que ouve que nunca é tarde demais para se reinventar. Nunca é tarde demais para curar. Nunca é tarde demais para encontrar a paz depois de sobreviver a tempestades que uma vez pareceram intermináveis. Se sua jornada o emociona, que seja um lembrete para celebrar a força onde quer que a encontre. Por favor,
Mostre seu apoio com um gostei, como um gesto de respeito por tudo o que ela suportou e tudo o que continua a se tornar. E para você, nossa apreciada audiência de estrelas douradas americanas. Que sua vida adiante seja cheia de dias tranquilos, saúde forte, felicidade profunda e uma prosperidade que ilumine cada canto do seu mundo. Que você se sinta amado, apoiado e abençoado em cada estação de sua vida. São de sua vida, 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 são de sua vida.